E aí pessoal, tudo bem? Dr. Labinas por aqui. O vídeo de hoje vai ser uma comparação sobre a fluoxetina e o estalopram. Acredito que muitos de vocês já tenham tomado a fluoxetina e falaram, deu certo, não deu certo, algum amigo meu falou do estalopram e vice-versa. Então a ideia ao longo do vídeo é que eu consiga explicar as semelhanças e diferenças entre eles para que no final das contas você consiga ter mais informação que possa ajudá-lo no tratamento. A fluoxetina e o estalopram, eles são mais parecidos, eles têm mais semelhanças do que diferenças. Ambos fazem parte da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou seja, o mecanismo de ação desses remédios, ele basicamente é bloquear um recaptador da serotonina, fazendo com que a serotonina aumente seu nível sérico em algumas regiões do sistema nervoso central do nosso cérebro, e a partir daí essa serotonina se ligando a vários setores faz com que a pessoa tenha os benefícios dela. Só que indiretamente, além de aumentar a serotonina, um desses remédios, que é a fluoxetina, ela faz leve, bem leve, a ponto de não ser um mecanismo de ação tão importante. Aliás, pouco importante, mas que existe. Também libera um pouco de noradrenalina e dopamina. Isso vai fazer com que ele tenha uma ação interessante também em aspectos diferentes da estalopram. Então a fluoxetina, quando ela tem essa ação em noradrenalina e dopamina, ela tem um perfil um pouquinho mais ativador, que eu vou explicando ao longo do vídeo. Bem, vamos então a outras semelhanças. Além de pertencer à mesma classe, eles basicamente tratam os mesmos transtornos psiquiátricos com pequenas diferenças. Então, ambos tratam pânico, transtorno de ansiedade de modo geral, pânico, TAG, fobia social, agorafobia. Ambos também tratam a depressão resistente a tratamento, a distimia, o transtorno disfórico pré-menstrual. Podem perceber que transtornos ansiosos, transtornos depressivos, os dois fazem um tratamento interessante. Ambos também, muitas vezes, até podem ser usados na profilaxia da enxaqueca. Não são comumente utilizados, pois há remédios de primeira linha, mas eles também têm esse potencial. Mas aí vai uma diferença na indicação. A fluoxetina, ela tem uma indicação maior no tratamento de obesidade, porque por conta dos efeitos colaterais dela, que é a diminuição de apetite. Então ela também pode tratar a obesidade, ela também trata a bulimia e é um remédio usado também para a anorexia nervosa, pelo mecanismo de ação do próprio medicamento. É um remédio que ele tem um leque maior nesse sentido. Em relação a outros transtornos mentais, como a tricotilomania, que é um transtorno que a pessoa fica arrancando cabelos, cílios, sobrancelhas, né? O estalopram ele tem uma ação interessante, a fluoxetina também. E olha que legal, pessoas que tiveram AVC e desenvolvem depressão, elas têm uma resposta mais interessante ao estalopram. O estalopram tem essa ação bacana também. Além disso, ambos também tratam o toque. Então, falando das semelhanças e diferenças das indicações. Mas há também os efeitos colaterais dos medicamentos, e aí eles diferem um pouco. O estalopram, ele tem como efeitos colaterais gastrointestinais mais importantes. Então a pessoa sente mais aquela distensão no estômago, mais gás no estômago, flatulência, diarreia, obstipação intestinal. E embora a fluoxetina também possa dar isso, normalmente a fluoxetina está mais ligada a apetite, a uma diminuição do apetite, até uma perda de peso. Por isso, lembra da indicação da obesidade? Além disso, a fluoxetina tende a gerar um pouco mais de diarreia, um pouco mais de dor de cabeça e a boca seca do que o estalopram. Embora esses efeitos colaterais possam acontecer em ambos. Uma outra diferença é que, embora eu tenha falado das diferenças dos efeitos colaterais entre eles, o estalopram, ele acaba que ele é menos comumente, gera menos efeitos colaterais. É um remédio que nós chamamos de um pouco mais limpo. A fluoxetina, ela é uma medicação um pouco mais suja em termos de receptores do que o estalopram, fazendo com que tenha mais efeitos colaterais. Uma outra vantagem também do estalopram nesse sentido é que o escitalopram, ele também gera menos interações medicamentosas. É um remédio que, por questões de metabolização dele no nosso fígado, no nosso organismo, faz com que ele interaja com um menor número de medicamentos. Então é um remédio bem interessante para usar em pacientes, pessoas que tomam vários remédios. Idosos, por exemplo, que às vezes são polimedicados, tomam remédio de pressão, de colesterol, diabetes, é um remédio bastante interessante. Mas, mesmo nesse sentido, pessoas que tiveram infarto agudo do miocárdio recente ou têm uma hipertensão de muito difícil controle, a gente dá preferência ao uso da fluoxetina. O estalopram ele é menos utilizado para esse tipo de população, especialmente em doses mais altas. Falando em doses, o estalopram ele tem doses de gotas de 5mg, 10mg, 15mg e 20mg. Já a fluoxetina existe em gotas, existe na dose de 10mg, existe na dose de 20mg. Quanto maior a dose de cada um deles, mais você vai tendo melhora dos sintomas ansiosos, sintomas depressivos também. E para transtorno obsessivo compulsivo, às vezes é necessário de fato doses mais altas também. O estalopram
em relação ao mecanismo de ação, além daquela inibição, que eu falo da serotonina, né, que ele vai aumentando os níveis de serotonina, faz com que ele seja muito interessante em transtornos de ansiedade, como eu falei no início da indicação, e até é uma linha, ele é mais primeira linha do que a fluoxetina para transtorno de ansiedade. Isso não quer dizer, fazendo a ponderação aqui, se você tomou fluoxetina para ansiedade e melhorou, óbvio, fluoxetina vai melhorar a ansiedade, é uma indicação. Só que o escitalopram normalmente tende a ser um pouco mais eficaz. Isso também não quer dizer que se você às vezes tomou o escitalopram e não respondeu, não significa que o escitalopram não vai responder para nenhuma outra pessoa, tá? Mas ele tem, de fato, uma eficácia nesse sentido. Já a fluoxetina, ela tem esse perfil mais ativador. O escitalopram também é ativador, também dá energia, mas a fluoxetina, por fazer daquela cheirada ali, né, que eu brinco na noradrenalina, na dopamina, faz com que a pessoa tenha mais ativação, mais energia, mais disposição. Então é um remédio que tem esse perfil ativador. Já o escitalopram não, o escitalopram ele também é ativador, mas nem tanto. Tanto é que algumas pessoas, menos comum, não é tão comum, mas o menor número de pessoas pode sentir sono com ele. Embora seja um remédio usado para ser tomado de manhã, algumas pessoas não sentem tanto essa ativação e acabam tendo até um pouco de sono, então tomam o escitalopram à noite. Já a fluoxetina dificilmente é tomada à noite. Há exceções, claro, mas dificilmente é tomada à noite. Por quê? Porque ela sim, de fato, ela é um pouco mais ativadora, tá? Então, existem essas diferenças e, como eu disse, né, elas não costumam dar sono. O escitalopram não tem propriedade antihistamínica que leva à sonolência e a fluoxetina também não. Mas o escitalopram tem um risco um pouquinho maior. Essas são as principais semelhanças e diferenças entre esses medicamentos. Dois medicamentos muito interessantes e há um bônus final para vocês aqui. A fluoxetina, ele é um medicamento que é distribuído no SUS, tá? Então, normalmente, na sua cidade, você talvez consiga a fluoxetina nos postos de saúde, nos centros de apoio psicossocial para tratamento do quadro depressivo. Já o escitalopram não, embora das duas medicações tenha uma gama de marcas e variedades, fazendo com que você tenha um custo cada vez mais acessível desses medicamentos, embora algumas vezes eles não são tão acessíveis assim. Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, curtir aqui, pode fazer sua pergunta que a gente vai responder. E se você tiver sugestões de vídeo, coloca aqui, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Um abraço, pessoal!